Olá, bem-vindo à Hora do Sincericídio. Nesse episódio um pouco mais triste, eu e a Vânia queremos muito conversar com você e contar o que a gente sabe e fazer a nossa fofoca básica. Só que hoje sem musiquinha e sem vozinha feliz. Fica aqui com a gente. Beijo. Olá, Olá, boa noite, Vânia. Nesse tudo dia bom? de altas revoluções, né? Oi, e como? Muitas novidades. Muitas. Então, é a segunda vez que a gente grava esse episódio, porque a gente gravou de manhã e, na verdade, só a Vânia foi gravada. Eu fui deletada do meu próprio telefone, entendeu? É revolução total. Uhum, E eu cheguei a botar no ar, coitada de mim. Mas agora vai dar certo. Estamos uhum, gravando num negócio diferente. E agora é até melhor, né, Vânia? Porque a gente já viu o pronunciamento do novo rei. exatamente. E temos algumas surpresas que ainda terão cenas dos próximos capítulos, né? Ah, sim, vamos pegar a pipoca. Mas onde é que você estava, querido ouvinte, quando você recebeu a notícia da morte da rainha? Você lembra exatamente o que você estava fazendo? Porque eu lembro que eu estava trabalhando, estava sentada no computador e de repente começou a pulular mensagens de notícias dizendo que a família toda estava correndo lá para o Castelo da Escócia porque a rainha estava mal. E você, Bom, Moira, estava fazendo o quê? eu estava tomando café com meu marido, porque eu tomo café puro às Hum, 6h30 da manhã, enquanto eu estou dirigindo meu filho para a escola. Mas aí, depois do café da manhã mesmo, eu tomo um pouco mais tarde, tipo umas 8, com meu marido aqui na sala de casa, e a gente estava assistindo Record. uhum. E aí, a primeira notícia do Jornal da Manhã da Record foi: a família foi chamada. Eu falei, "Ih, subiu no telhado." Exatamente. Porque, A ponte caiu. A ponte de é, Londres porque caiu. se fosse assim, ó, chamou que é pra descer o sarrafo, não ia pra mídia, Não, não, de né? forma nenhuma. Chamou Uhum. porque ela quer soltar o verbo e vai comer todo mundo na vara de goiabeira. Não vai pra mídia isso. Se Não, não vai. anunciou que soltou, que chamou todo mundo, é porque já era. Inclusive porque também falaram que os médicos, né, ela estava meio que sob a vigilância dos médicos, provavelmente Uhum, um pouco sedada, né, para diminuir algum tipo de dor. Estava em uhum, observação, né? uhum, Então a gente já sabe que é aquele momento derradeiro, né? E todo mundo uhum, saiu correndo, porque na verdade as pessoas tinham seus compromissos, suas agendas, tiveram que abandonar as agendas para poder correr para lá. uhum. E foi assim interessante, talvez não seja exatamente essa palavra que eu queria dizer, mas é o que eu vou dizer para ser educada, é que exatamente o da confusão lá, Uhum. ele chegou 15 minutos depois que a avó já tinha morrido. Ele foi o último a chegar e não Uhum. conseguiu se despedir dela. É, assim, eu achei que quando chamaram ela já tinha falecido. Eu Eu sei que também, todo eu mundo chegou tive. depois, mas ele ter Uhum. chegado por último, sim, como é que é? Emblemático para ele, né? Porque ele é todo errado nessa vida. Aham. Mas eu achei que quando chamaram, entendeu? Sei. Eu acredito que sim, porque segundo as notícias, né, Moira, que foi até você que viu o vídeo lá da Lady Campbell, e Uhum, ela, uma hora antes da notícia oficial uhum, do Palácio, ela já tinha soltado o vídeo dela no YouTube, ela uhum. vestida de preto e já falando, né, que a nossa monarca morreu e mencionando que ela já estava com uma doença nos ossos. Isso. Então, eu também tive essa sensação de que quando chamar, talvez ela não tivesse morrido plenamente, mas ela já estava naquela Já estava em semi-consciência, coma, né? você acha? Tipo assim. Exato, alguma coisa assim que você está consciente, mas não está,
para poder dar a oportunidade da família realmente se despedir, né? Aquela despedida mais particular, porque a gente sabe que depois disso é aquela grande comoção, principalmente do país, né? Todo mundo vai para a rua, todo mundo já começou a botar flores lá no portão do palácio. Então aí eles já têm que vestir aquela capa de tô inteirão, né? Tanto que realmente aconteceu do Charles e da esposa irem lá fora, ver as flores, apertar a mão de algumas pessoas. Aí já é um monarca, né? Não é o filho que está ali sofrendo. Então, a despedida foi aquela, lá no castelo. E aí parece que Harry chegou atrasado. Não sei. Pode ter sido uma maldade, né, do jornalista também, porque tá todo mundo com tanto ranço com ele que de repente até quis sacanear isso também, mas pode ter sido real, né? Sabe por que eu achei também que foi assim, que já era, não que ela já era, mas que já era feito, né? Porque se ela estivesse mal, não estaria todo mundo dispersado. Eles estariam mais ou menos perto, sabe? E não tinha ninguém lá, estava todo mundo ocupado com as suas vidas, criança indo pro primeiro dia de escola, o outro inaugurando Mas não sei o que olha só, lá. Moira, pensa bem, eles, pelo menos dentro do que a gente sempre conversa no podcast, do que é a instituição monarquia, eles têm uma agenda bem cheia, né, de domingo a domingo. Ela, pelo jeito, ela já vinha mal há algum tempo, tanto que ela estava meio que se poupando de vários eventos por causa do jubileu, porque no jubileu ela queria aparecer. Sim, né? Mas olha só, se você soubesse que um parente seu já está nos últimos momentos, você ia ficar longe? Mesmo que você tivesse compromisso? Olha, aí é que tá, eu não sei, porque assim, quando você vê que realmente a pessoa tá, mas do jeito que eles levam a vida deles, eu não sei, tá? Pode ser realmente que ela já tivesse morrido, né? Então, Foi vou uma te coisa meio falar, de repente, não sei. Foi a impressão que eu fiquei. Uhum. Foi essa. Quando eu vi isso de manhã, eu falei, já era. De qualquer maneira, então, eles fizeram uma despedida particular ali, sim, né? com certeza. E depois não, porque segundo o noticiário, o Charles, né, o rei Charles, só iria voltar para Londres hoje de manhã. E ele fez o pronunciamento por volta, que horas mesmo você falou? Era 2 horas da tarde? Era, porque eu tava na rua e quando eu olhei eram quase 3, eu te liguei porque eu vi um tweet do Dan Wootton dizendo que tinha sido muito bom. E aí, como nós acabamos vendo, né, então, o pronunciamento, eu vi o pronunciamento e agora no finalzinho da tarde, da tarde e noite, teve a avaliação, né, do Body Language Guy. Isso, né, a gente estava esperando agora, A gente estava esperando, ele fez uma live de 1 hora, então a gente ficou acompanhando. E eu achei bem interessante todos aqueles simbolismos, né, que ele estava elencando. Obviamente que o rei estaria de preto, né, óbvio. Ele estava num ambiente de trabalho, que era a escrivaninha dele, com a foto da mãe do lado, uma foto da rainha extremamente sorridente, numa daquelas cores chamativas dela. Mas o que ele falou, que eu achei muito interessante, foi o tempo do vídeo, que ele durou exatamente 9 minutos. Você viu isso? Não, repare, eu vi que durou por volta de 9. Exato. Ele falou que dentro da numerologia, o 9, ele tem um simbolismo de terminar um capítulo e começar um novo. Então, o discurso dele teve exatamente 9 minutos. Olha, a gente aqui em casa a gente tem um negócio com 9, que é um número de sorte.
Interessante. especialmente assim, profissionalmente. Aham. Então ele falou isso, ele falou o Charles estava muito contido, ele falou bem. Alguns momentos você via que o olho dele dava assim aquele brilho que parecia que estava lacrimoso, mas ele não deixou escorrer a lágrima. Ele falou pausado, mas o que ele falou é que é o grande boom, né, Moira? Eu achei, olha só, eu achei que foi um comunicado muito bom, curto e bom. Eu vou falar, mas também ele teve mais de 20 anos para fazer isso. Não, tudo bem, tá, mas vamos fazer de conta que ele escreveu isso essa noite, né, e tal. Eu achei muito bom. Eu achei que ele, em poucas palavras, ele disse, já deu, né, o recado, como é que vai ser, que ele tá mudando de classe, como é que é? Mudou de fase no jogo, né? Uhum. Que ele não vai ser mais duque disso, duque daquilo. Eu entendi que aquelas fazendas dele vão ficar pro filho, aquele cultivo que ele tem lá, não sei o que lá. Todas Ele vai aquelas. ficar pro filho. Deve ter um capataz Não, lá, um não, ele administrador, falou, não sei o que. ele até nem citou o filho nesse momento. Obviamente que como o filho passa a ser o Duque de Cornualha, então também o trabalho que o pai fazia passa para ele, Passa né? pra Ficou ele, meio subentendido. Então, Exato. todas as caridades passam para outros, ele não disse quem, né? Uhum. E ele já nomeia o William, né? Uhum. Quer dizer, já disse ali que o William é o braço direito dele. Eu entendi isso, porque tudo bem, o cargo, o que a gente gravou de manhã, né, que foi para o além, foi que eu tinha descoberto ontem e eu fiquei muito surpresa que não é automático. Quando o príncipe de Gales vira rei, eu achei que fosse automático que o filho dele virasse príncipe de Gales, mas não é. O rei ou a rainha tem que dar esse título ao seu herdeiro, né? Então, de manhã a gente ainda não sabia, não tinha confirmação se ele ia dar esse título para o William. E a gente só sabia do Duque da Cornualha, né? Exato. E que, na verdade, ele só falou de William. Falou que o William ia ter, né, ia assumir todas as responsabilidades dele na Cornualha e que seria o príncipe de Gales e falou pessoalmente em Catherine, que ela, né, príncipe e princesa. Exatamente. Aí ele não falou do irmão, porque existia um acordo, uma vontade do Philip de passar o duque dele, o Philip era duque de quê mesmo, hein? Eu até me esqueci. É de Edimburgo. Edimburgo, passar para o filho caçula. Até hoje não passou, né? Não. E ele também não falou nesse pequeno discurso aí de 9 minutos. Agora, a pipoca toda é porque ele desejou sorte para os Harkles bem longe de mim, né? Menina, olha que interessante. Bem longe de mim. Fez questão de dizer. Porque quando ele menciona a esposa, Camila, e o filho com a nora, a Catherine, né? Lembrando que todos chamam ela de Catherine, não Kate, né? Kate é só entre os jornalistas, né? Ele menciona pelo primeiro nome de forma carinhosa, mas ele logo a seguir, ele fala qual é o título. No caso, a Camila será a Tantanã consorte dele, que eu me recuso a falar essa palavra porque eu não consigo ver essa coisa. Susto quando ele falou 17 anos de casamento e a gente ainda tá nesse menininha. Povo. Pois é, eu sei, mas pra mim, não dá, não desce, né? E aí, tudo bem, mas ela vai ser, porque ela já está há 17 anos, fazendo todos aqueles trabalhos, aquelas benesses, né, em prol da coroa. Então, é justo que ela receba o título que ele falou. E no caso do filho, que além de continuar Duque de Cambridge, ele também vai ser o Duque da Cornualha, ele e Kate. Aí, quando ele falou Harry e Meghan,
É beijinho, beijinho, pau-pau. Ele não cita nenhum título, nem o do Nada, príncipe e nada. nem o de duque e duquesa. Não, Então, ficou aquele grande ponto de interrogação na nossa cabeça. Foi um recado? eu achei. Porque quando ele fala de William, ele não fala príncipe William. Ele fala William, né? Não, exato. Tanto ele Então. quanto a Catherine, ele fala carinhosamente o primeiro nome. Quando ele começou a falar, eu tava ouvindo no carro, porque hoje o Rio de Janeiro tá parado, tá? É um engarrafamento sem fim. Eu já tava querendo estacionar o carro em qualquer calçada e andar a pé. Aí eu botei o rei pra falar, né? Meu filho ficou segurando, coitado, lá, igual um suporte. Quando ele mencionou Harry e Meghan, eu tomei um susto. Eu achei que ele não fosse falar. Porque eu achei que é da munição, sabe? É um pessoal tão treteiro que só de falar, sabe, Beetlejuice. Pronto, Beetlejuice apareceu aqui, né? Então eu tomei um susto. Aí eu tô lá, olhando pra frente pra ver se o carro da frente assim, anda, desgraça, anda, né? Aí ele falou Harry e Meghan, né? Caraca. Aí ele fala overseas. Eu falei, bicho. Exatamente. Porque ele podia ter chamado, né? Espero contar com Harry e Meghan. Porque quando ele depois fala do casal Pinóquio, ele fala, e o restante da minha família, né? Que eu vou continuar contando com apoio, com isso, com aquilo. Então ele não cita os outros, como é o caso dos dois irmãos e da Anne, mas ele, né? Até porque eles não estão tão diretamente na linha sucessória. Então ele deu preferência de falar do William e da Kate. E o Harry e a Meghan mostrando o seguinte, olha, gente, ele continua sendo meu filho. Exato. Mas sem aquela coisa de falar que é príncipe ou é duque. Príncipe ele vai continuar sendo porque ele não vai perder, né? Príncipe é pela condição de nascimento, né? Uma magnidade dele. Você achou? Que foi assim, tipo um tapa de luva de pelica, assim, pra não ficar parecendo o rei ruim? Eu acredito que sim, porque no final das contas os dois são filhos, né? Pelo menos até que se prove o contrário. E mesmo depois da separação dele oficial com a Diana, você lembra que teve várias ocasiões que ele com os filhos viajaram para a Escócia, né? Aí tem aquele momento lá que os fotógrafos vão junto, ele com aquele kilt, e os meninos lá, o William ainda todo cheio de cabelo. Mas aquele guardinha continua, tá? Pelo menos hoje ele tá lá, pertinho. Ai, coisa linda. Qual o nome dele? Você nem sabe. Mas não lembro, mas eu lembro que foi o que sentou no cangote. Ai, né? coisa linda. O serviço secreto da rainha, eu sei. Pode descobrir o nome dele aqui, peraí. Então, assim, ele procurou manter um bom relacionamento com os dois filhos. Então, eu acho assim, ele quis citar os dois como filhos. Mas a grande questão é boa sorte para vocês que estão buscando a sua vida overseas. Pois é, entendeu? É porque quando você deseja boa sorte a alguém, é meio que good riddance, né? Eu sempre tenho essa sensação, assim, de tomar muito cuidado quando eu dou boa sorte para alguém. Porque é meio aquela música da Vanessa da Mata, é só isso, não tem mais jeito, boa sorte é uma coisa assim. É assim, porque quando você dá boa sorte, você tá tirando o corpo fora. Né? Assim, tem nada a ver com isso, eu já fiz a minha parte, assim, quando eu entrego meu filho na escola antes da prova, Deus te acompanhe, boa sorte. Porque eu fiz tudo que eu podia, agora o zero é por tua conta, né? Então, eu tenho muito cuidado de falar boa sorte para as pessoas. E ele falou, então, pra mim, tá? Soou como se fode aí. Pode ser.
Mas, assim, será que realmente vai ter alguma mudança? Porque o que a gente tinha conversado de manhã, né? Vamos recapitular para o Ai, povo que meu não Deus. nos Ai, gente, escutou. perdemos porque estava tão legal de manhã. De manhã estava num tom mais de fofoca, né? Agora a gente Tava, está mais tava, contida. tava. Ele vai ter um período de reinado muito curto em relação à mãe e em relação à Vitória, que é outra famosona que a gente tem, né? Uhum, uhum. A mãe ficou 70 anos. O avô, o pai da Elizabeth, que é George IV, né? Que você falou, ele ficou 11 anos. E só Olha. morreu porque ele teve o câncer no pulmão. Senão ele também ficaria até morrer e a Elizabeth não precisaria ser coroada rainha com 25, 26 anos, Uhum, certo? uhum, Então ele já está com 73. Na melhor das hipóteses, ele vai ficar 20. Se ele, né, for mais ou uhum. menos até os 90 e tanto. Então, em relação à mãe, é muito pouco tempo. E a gente sabe que tudo que esse povo faz fica marcado. E não é marcado só porque a gente agora tem internet e redes sociais. Tudo vai para uma espécie de diário do que eles fazem e entra para os anais da história. Uhum, Então, ele não pode ser um rei borra-botas. Ele não uhum, pode ser aquele rei que não faz nada. uhum, uhum. Faz as caridades, que Então, ótimo, mas isso ele tem foi, que fazer alguma coisa. E ele isso, está pegando a casa bagunçada. isso foi uma coisa que a gente falou, e depois eu vi o Fernando Conrado falando no, sei lá qual programa, de manhã, já da Jovem Pan, e ele tava falando uma outra coisa, mas é a mesma coisa, que é assim, o que fica para posteridade? Porque, por exemplo, a gente estava falando de manhã do hedonismo, né? O hedonismo do Edward de largar tudo porque ele queria casar com a mulher que ele amava. Ah, o amor é lindo, tudo bem, mas ele nasceu com um duty, né? Um dever. E ele abriu mão porque ele preferiu a felicidade pessoal à nação, né? A sua responsabilidade com a nação, independente de você achar isso certo ou errado. E então ele deixou esse fardo para o irmão dele e para Elizabeth, que não, teoricamente, não nasceu para ser rainha, né? Sim. E é uma coisa, e ela assumiu isso, e obviamente que ela deve ter sofrido muito durante os anos. Se o The Crown, ele fala a verdade e não é só maldade, o Philip tinha 500 mil amantes. Ele viajava no iate real para comer gente. E ela ficava, né, sentada embaixo da coroa. É fogo, sabe? Aí você vê, que rei ficou na história, assim? Porque todas as pessoas são um pouco hedonistas, mas assim, Henrique VIII ficou na história porque a merda dele criou uma igreja que mudou o mundo inteiro, não mudou só a Inglaterra, mudou o mundo inteiro, né? Mas o lá da Jane Austen que a gente gosta, o regente, o príncipe regente, você não sabe quem ele é. A gente só sabe que já era regência por causa da Austen. Talvez se ela fosse mais nova ou mais velha, se ela tivesse escrito já na época da Rainha Vitória, a gente aqui, Tupiniquim, a gente nem ia saber da era regencial inglesa. Então, o que fica para a posteridade, né? A Elizabeth ficou 900 anos, então, obviamente, que ela vai deixar muita coisa. Ela não influenciou, assim, não foi o machado que derrubou a árvore, mas ela estava ali regando todo dia. Foi muito tempo, né? E essa regularidade eu acho que é o que vai ficar para a posteridade. E aí, Charles, eu acho que ou ele entra com o pé na porta, botando jeito nesse filho doido dele com essa mulher louca, ou ele vai ser engolido. Porque o que algumas pessoas falaram por aí em comentários, né, de modo geral em redes sociais, é que uma das grandes coisas que ele poderia fazer, ou ter feito já, seria abdicar em prol do filho. Né? Eu vi isso demais. Porque o que acontece? Igual lá ao antepassado dele, ao tio-avô, ele
Fez um monte de merda, porque fez, tá? Uhum. A Diana entrou extremamente ingênua nessa situação toda, né? Entrou de gaiato no navio. Depois ela aprendeu as regras do jogo e começou a manipular a imprensa a favor dela, tudo bem, mas isso aí é outra coisa. Mas a gente sabe que naquele vai e volta, ele na verdade nunca deixou realmente a Camila, né? Então ele também escolheu a Camila acima da responsabilidade dele. Sim. Só que como eram outros tempos, ele não perdeu os privilégios, como aconteceria com a Margaret, na época, né, que a Elizabeth era mais nova, que também queria casar com um homem divorciado, mas a rainha chegou e falou, você pode casar, mas vai deixar de ser princesa. E a Margaret foi, não vou abrir mão da boa vida, fico. Diga ao povo que fico. Isso não aconteceu com o filho. Talvez tivesse que ter acontecido. Será que foi a rainha que amarelou? Não sei. Mas aí isso também a gente falou de manhã, né? Que dos 4 filhos dela, só um que acertou no casamento. Pelo menos até onde a gente sabe, o caçula vive bem com a mulher, ou então eles sabem esconder muito bem, né? E ela parece ser uma pessoa extremamente responsável dentro da instituição que ela está trabalhando, porque ela também era uma commoner, era uma plebeia. Sim. E, né? E trabalhava, era uma mulher que trabalhava inclusive na área das finanças, se eu não me engano. É um profissional de carreira, assim como a louca, né? E aí ela largou tudo, casou com ele, bababá, e tá super bem. E diziam até que ela era a nora, né, favorita da rainha. Então, assim, por enquanto eles estão indo bem, né? Os filhos ainda estão relativamente novos, né? O filho dele tem o quê? Uns 10, 12 anos? A menina tem 15? Ainda dá tempo. Que tem mais de 15. Ainda dá tempo de aprontar, né? Mas tudo bem, vamos acreditar que não. E fica difícil, né? Fica difícil essa coisa toda. Mas o Charles se manteve, continuou com os mesmos privilégios, casou, conseguiu ficar viúvo para casar na igreja, porque como só divorciado, ele não poderia, né? E aí entra, assim, alguma jogadinha, né? Porque vamos lá, ele era viúvo, mas Camila ainda era divorciada de ex-marido vivo. Ela não podia casar na igreja, mas casar, né? Vamos botar assim um tapa-olho, né, Moeira? Vamos fingir que a gente não tá vendo. A menina é de 2003, ela tem 19. Já fez isso tudo? Caraca! Pra mim ela era mais novinha. Então assim, casou na igreja, virou lá duquesa da Cornualha, estão já há uns 17 anos juntos e agora virou lá a consorte dele. Né? E aí, agora a gente tem que ver o que ele vai fazer, porque ele está recebendo uma popularidade não muito baixa em relação aos servos lá, né, ao povo da Inglaterra principalmente, não está sendo tipo abaixo de 50%, mas essa morosidade de resolver a situação do casal lá de Montecito está emputecendo muita gente, principalmente o pessoal de Sussex, que eles já disseram várias vezes que não gostariam de ter mais o casal como representante deles, porque eles não fazem porra nenhuma, eles nem moram na Inglaterra. Pois é. Esse povo é um povo tão estranho, né, Vânia? Eu fico assim, cara, como diz o outro, que coragem, né? Não é de enfrentar, não, é de enfrentar com mentira. Achando que vai ficar por isso mesmo. A grande burocracia de tirar o título deles, a gente sabe que tem, né, gente? Não é só a rainha chegar e como faz lá com os cavaleiros, né, os sirs e as damas, de botar uma espada no ombro e dizer você agora é fulano de tal. Não é só isso. Tem toda uma papelada, tem todo um parlamento se envolvendo. Então, assim, da mesma forma que a rainha deu um ducado para o mais velho,
Ela deu para o segundo, né? Com certeza ela não esperava que ele fosse dar essa rasteira, Uhum. né? Então, não sei. Agora o interessante voltando aí a destilar veneno, o Harry foi sozinho no castelo. Uhum. A Meghan não foi convidada aí. E Uhum. eles já estavam fazendo um tour pela Europa. Uhum. Então, os dois estavam relativamente perto de Balmoral. Estavam. Mas ela não foi. Será que ela vai no enterro? Eu Ou acho ela que vai ela não fazer? foi chamar, não foi assim, ó, não traz essa diabo pra cá não, que a gente tá, porra, sofrendo aqui, vai essa pessoa aí ficar fazendo coisa pra Netflix, porra. Porque ela não foi no enterro do avô, porque ela alegou que estava em final de gestação. Né? Ainda faltava, pelo menos um mês para ela viajar. E a gente já gravou um podcast. Se vocês quiserem, por favor, procurem lá na nossa primeira temporada, falando que quando ela viajou da Inglaterra para, acho que Nova York, para fazer o chá de bebê dela, ela também faltava pouquinho tempo para a arte nascer. Mas ela foi. No jatinho particular. Agora, para o enterro do avô lá, ela disse que não podia. Então tá, vamos fingir que a gente acredita, né? É. E também porque a gente sabe que ela gosta de fazer grandes entradas, né, Moira? Tanto que no jubileu, eles não foram no ônibus como era o correto. Eles foram no carro da segurança. Ai, cara, essa gente, vou te falar, dá até preguiça. Mas, por causa dessa gente, eu me lembrei aqui de uma parada. Vou te falar, ver se você vai concordar comigo. Eu acho que você vai concordar, mas... O que eu vou concordar com você? A gente, inclusive, tinha falado isso de manhã. E a Elizabeth conseguiu morrer no momento que todo mundo está gostando dela. Eu acho, a gente já falou disso também, eu acho que o The Crown é meio que uma encomenda para passar pano para ela. Sempre achei, desde do início. Porque ninguém olhava para ela assim como uma querida. E aí, logo na primeira temporada, com aquela atriz tão bonitinha, né, que teve que ficar horrível para fazer a garota com tatuagem de dragão, né? Imediatamente você se apaixona por ela, pela personagem, e como é uma pessoa viva, você começa a ver aquela velhinha com outros olhos. Mas todo mundo via aquela velhinha como uma bruxa que sacaneou a Diana. Verdade. Quer dizer, todo mundo da nossa geração, assim, que lembra de Diana, né? Aí, então, o The Crown passou pano pra ela e ela morreu de boas. Todo mundo amando a velhinha. Eu concordo porque eu admito que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tá? Então, comigo também. Eu nunca... A minha mãe tem uma perseguição com a mãe de Elizabeth. Mas, realmente, a mãe de Elizabeth, a Mary, né? Ela tinha uma cara de enfesada danada. Aquela ali devia descer a marreta. Mas aí eu vou te falar o seguinte. The Crown tá malhando o Charles direto. Desde que ele passou a ser um personagem, assim, que não era mais um bebê, né? Ele é malhado direto, temporada depois de temporada. E agora? Porque também dando uma característica humana nele, foi mostrado um lado fraco dele. Essa foi a impressão que passou para mim. O ator, ele foi muito bom, né? Eu não conheci o ator, até muito parecido com ele, inclusive as orelhinhas meio que de abano, mas assim, aquela coisa de que eu queria ser uma pessoa comum, eu queria ser um ator de teatro, eu queria... Nananã. E principalmente quando ele conhece Camila, né, que é mais velha que ele, muito mais experiente, e ele caiu de amores, né? E aí aquele tio dele, que ele considerava como um pai, né, que foi morto naquela coisa lá dos irlandeses, o tio falou para ele, olha, você fica com a Camila e curte esse romance, mas não case com ela. A gente não casa com esse tipo de mulher, né? Aí eu não e ele sei. ficava naquele, não quero, né? Vai, não volta. Aí conheceu Diana, aí deu um gelo na Camila, ficou um tempo sem pegar, mas depois voltou a pegar.
E assim, lembrou, eu acho que o pior, Moira, Ah, é que refrescou a memória das pessoas da traição. Porque o que aconteceu é que ao longo desses 17 anos de casamento dele com a Camila, aham, a, você sabe como é que é a memória, né? A gente vai perdendo a memória. uhum, E a uhum, Camila começou realmente a participar daquelas coisas beneficentes lá da realeza, da coroa, sempre tentando ser muito simpática, e uhum. as pessoas foram passando pano. E na verdade, Vânia, as mesmas pessoas que acham que a única coisa que Jane Austen fazia eram frases muito compridas e muito detalhadas, que ela Hum, nunca conseguia fazer um romance para ninguém suspirar, uhum, essas mesmas pessoas nunca viram Diana. Não participaram, porque Diana era uma pessoa, coisa que eu me lembro dela, tá? Era uma coisa assim, visceral. Eu tava uhum. aqui no Rio de Janeiro, eu tava em Macaé, vivendo minha vida, e era como se ela fosse minha vizinha. Porque É. aquele sofrimento, aquele negócio, chegava na Globo, na Band, na revista Uhum. Manchete, você participava com ela daquilo, Sim, né? sim, Então, exatamente. uma coisa que eu falei de manhã também, que hoje eu vejo que ela foi infantil e boboca. Porque ela não casou com o príncipezinho da Disney. Não, ela casou com um cargo, com uma instituição. Ela sabia que ele ia ser rei um dia. Uhum. É. Pensa no fato. Eu acho assim, independente deles ficarem juntos ou separados, porque né, as pessoas se apaixonam e desapaixonam e a coisa da lavação de roupa suja, sabe? Isso me incomoda. Nossa. Ela fez isso, né? O Uhum, Harry está fazendo isso agora. uhum, Eu não estou falando que, então você prefere que eles escondam tudo e tenham um zilhão de amantes e não, eu não prefiro nada, tá? Porque como eles são uma das coroas mais vistas, né, observadas da Europa, é natural, inclusive eu falei isso essa semana, né, amor? Eu mandei uma foto, um videozinho, porque a Kate estava levando a Kate Winner estava levando os 3 filhos para o primeiro dia de aula. uhum. Aí estava até falando, porque ela tá com um vestidinho cheio de bolinha, de poá, tão lindo, cabelo escovado. E eu fiquei assim, gente, que bosta de vida que você não pode nem levar teus filhos na escola sem estar com um fio fora do Uhum, penteado. uhum, uhum. É uma vida escrava, Mas ela entendeu? sabia disso. Sim, O sim. que E eu eu até digo é botei para assim, vocês. é Uma mulher bom. dessa, Não né? é Uma mulher bom. dessa não tem cólica, não tem dor de Não, não barriga, não tem. tem caganeira, não tem Não gases. tem dia de Ela saco cheio. não tem aquele dente, não pode ter uma alface presa, um brócolis, entendeu? Porque tem que E estar tudo gordinha, não limpo. pode se dar o luxo de comer uma caixa inteira de chocolate. De jeito nenhum. Imagina se ela vai botar uma roupa e vai aparecer uma barriguinha. Não Exato. pode ter barriguinha. A barriguinha tem que estar zerada. Então, o que você fala, ela sabia no que ela estava se metendo. E ela teve o William nesse ponto, quer aquilo tenha sido tudo encenação ou não, mas ele preparou ela. Ele deu tempo. Uma Uhum, coisa que Diana não teve. uhum. Diana teve até que fazer um exame para provar que ela era virgem. Isso já não existe mais na época de Kate e Meghan e Companhia Limitada, né? Os tempos mudam, mas como o Charles falou no discurso dele hoje, por mais que os tempos mudem, a gente vai continuar seguindo as tradições. Ele Uhum, falou no discurso de uhum. 9 minutos. E ele falou, vou observar essas tradições. Então, Então, por tem quê? certas coisas que nem ele pode mudar. Então, porque se eles abrirem mão disso, Vânia, eles acabam. Exato. Porque o que eles representam é isso, é Henrique VIII, é Vitória. Não é a última moda. Dane-se, a última moda tem Beyoncé pra fazer, a gente não precisa deles. Uhum. Pra fazer lavagem de roupa suja, a gente tem Bennifer, né? Não precisa
deles para isso. Então, disse assim, olha, o que eu gostaria muito era de não saber, tudo bem, eu tinha que não ser curiosa, mas de não saber que o neto sacaneou a avó enquanto a avó morria de câncer. Ele disse que o avô era racista quando o avô estava internado no CTI. Eu não preciso participar disso, Vânia. É muita maldade, é muita crueldade. E tem gente que acha que esse povo é legal. Em prol de uma notícia, né? Em prol de um like, em prol de um clique, as pessoas começaram a botar toda a roupa suja para fora e... Meu Deus! Né? É uma coisa assim. E ainda teve aquela reportagem da revista Cute, que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. Não, menina, né? deve ser famosa lá nos Estados Unidos. Nunca nem vi na banca de jornal lá na... Eu não sei se é uma coisa específica mais lá para Nova York, eu acho que é uma coisa mais de um estado. Naquelas farmácias maravilhosas. Eu também nunca vi, não conhecia. Aquelas farmácias são meu sonho de consumo. E ela falou nessa entrevista da revista que se eu abrir a minha boca sobre o que eu vi e ouvi enquanto estava lá... Caraca, ela tem coragem de fazer sequestro, chantagem com uma instituição, com um país inteiro. Que ela não quer fazer parte, pelo menos assim. Ela diz que não quer, tanto que ela saiu de lá, apesar de que ela não abre mão de se apresentar como duquesa, né? Mas ela foi para a América para trabalhar, arregaçar as mangas, voltar a trabalhar. Então, assim, o que você tem a ver com lá, entendeu? Deixa. Tem podres debaixo daquele tapete, dentro dos esqueletos no armário. Claro com certeza. Muitos. Da minha família, cruz credo. Cruz credo. Sabe? Verdade. Larga lá. Claro que tem, mas olha só, o que a gente quer, o contrato social que a gente tem com eles, eu vou te falar qual é. Eles aparecerem mais érrimos, a mulher em cima de um salto 15, e ela carregando aquela criança no colo e baixando no chão. E ela fez aquilo. Foi uma humilhação. É isso que a gente quer, entendeu? Vai inaugurar jardim. A gente quer saber que o meu cunhado tem cunhado, amiga. Quem é que não tem? Levanta a mão, né? É verdade. Quem acompanha a vida deles quer exatamente isso. O nosso contrato social com eles é isso. Eles são um eye candy e a gente fica aqui. E foi uma coisa que a gente falou de manhã, que a realeza custa muito. Ele é um monte de gente que não faz nada e custa muito. Cara, mas acaba com a realeza. Quem é que vai preferir ver os castelos da Inglaterra ao invés de ver os castelos da França? Porque tem museu. Paris também. A França também. E Nova York tem museus maravilhosos. E a Califórnia, que tem praia. Entendeu? E faz parte daquilo ali. Eles fazem parte do país, o país faz parte deles, óbvio, né? Enfim, além do óbvio. Mas, assim, essa vida, assim, qualquer um que vai, quer dizer, não que a gente é doido, a gente vai lá pra ver o espírito de Jane Austen atravessar a rua e ir pra frente, né? Verdade. Os normais vão lá na esperança, assim, de fazer compras em Chelsea. Quem sabe Catherine não passa aqui, né? Ela costuma comprar doce para as crianças nessa loja. Olha, uma coisa incrível para quem já ou não foi ainda a Londres, né? Ou quem já foi e vai atestar isso, é que todo santo dia, aquela praça lá que tem aquela imagem da Vitória em frente ao Buckingham, fica lotadérrima para ver a troca da guarda. Claro. Entendeu? Gente, então assim, eles custam caro? Custam, mas eles também trazem levam dinheiro muito dinheiro para o país.
porque as pessoas Muito. vão lá para ver, para ter um vislumbre, para ver se a bandeira está lá em cima e, nossa, a rainha estava em casa, a rainha não está em casa, mas tem a troca E da aquele guarda. negócio assim, ó, né? Porque, desculpa aí, eu não vou falar assim que brasileiro pobre quando viaja. Eu, quando viajo, tenho um negócio de passar no supermercado para fazer um lanche no quarto do hotel, né? Que é mais barato. Aí, você tá no mercado, você tem o biscoito que tem um selo, a rainha come esse biscoito. Opa, vou comprar esse. Mas É esse verdade. aí é de menta com alcaçuz. Não tem problema, ela come esse. Então, Uhum. vou comprar esse. Quem? Fala, quem não faz isso? Porque assim, quem não curte realeza, né, e não curte romance de época, já que a gente fala aqui mais de livros, a pessoa vai falar que vai pensar, bom, para começar a pessoa nem vai escutar a gente, né, Moira? Mas assim, se estiver escutando, vai falar assim, nossa, mas essas duas estão loucas, não estão falando beira com beira. Gente, é uma instituição fortíssima, fortíssima. Que atrai muita gente, que as pessoas querem passar. Eu lembro que o que me atraiu para conhecer Londres foi um filme muito antigo, e até mais antigo que eu, tá, gente? Eu não estou aqui confessando idade, não. Com a Sandra Dee, chamado Brotinho Indócil. Ai, meu Deus, Vânia, Tá? sessão da Sim, tarde. Assim. meu amor, mas eu adoro filme velharia, tá? É aquele filme assim que você não tem que pensar. Né? Aquela coisinha assim, principalmente os filminhos com Sandra Dee, aquela coisinha muito fofa, né? Então, assim, ela era uma americana que ia passar um tempo com o pai que era britânico. A mãe dela tinha sido americana. O pai tinha casado de novo com uma outra mulher lá do país. Tem até uma refilmagem desse filme, não tem? Não. Esse não tem, não. Vou e aí o pai aqui. era banqueiro. O pai era... Não, peraí. Tá, tudo bem. Eu acho que tem moderninha. Tem sim. Tem. Agora eu lembro. Tem sim. Esse filme não é de lembro. 58. Isso. Então, assim, o pai era banqueiro, cheio da nota. Chama What a Girl Wants. Isso, exatamente. E aí, era o último ano em que ia ter a apresentação. Sim, existe o pai é o Colin Firth. Jura? É verdade, é isso mesmo. Então. Da nova versão é ele. Então. Da versão antiga era Rex Harrison. Isso. Então, assim, era o último ano em que as debutantes daquele ano iriam ser apresentadas, de 17 anos, tá, gente? Não 15. Iam ser apresentadas à rainha, porque a rainha falou que aquilo já estava antiquado, tá? Então, assim, aparece a troca da guarda, aparece eles andando de carro e os cenários. A primeira vez que eu vi esse filme, que eu nem lembro que idade eu tinha, eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero conhecer esse país. Gente, então você falou o quê? O filme é de 51, 52? 58. 58. Até eu ter idade que eu já estava adulta, a tradição era a mesma, gente. Não mudou nada. É isso que atrai. Entendeu? Aquelas coisas centenárias. Isso é turismo. Isso é dinheiro. Então, assim, aí vem uma pessoa e joga boliche nisso tudo e derruba todas as peças, entendeu? É ridículo, assim. E, ó, vou te falar, tem no YouTube com legenda. Qual, Inteiro. Brotinho Indócil? Ai, gente, então procure. Mas, assim, é aquele eu coloco o link. É aquele filminho bem bobo, tá, gente? Bem bobo, que o beijo era até sem boca aberta. Não, tá? deve ser só no final também. Então, Rex Harrison maravilhoso como pai banqueiro, John Saxon como o cara porque ela se apaixona. Então, é aquele filme para você terminar com um sorriso idiota na cara e um suspiro grande. Mas o legal é o seguinte, trouxe muita gente para turismo em Londres. Mas é isso e outras tantas. Você acha que Austen não leva lá? E você vê que a gente gosta de Austen, não sei o quê, e ela raramente falava de alguém com título de nobreza. Quando ela falava, era baixíssima nobreza. Sim. Né? Que todo mundo era baronete, os que ela falou, né? Mas a gente aqui tá no duque. A gente só quer saber de um duque, né? Exatamente. Você
barão, ninguém quer saber não, colega. Todo mundo quer saber dos duques. Exatamente, Beleza. claro. Nobreza, ué. É verdade. E você vê que já existem até livros atuais, né, das autoras atuais, que estão escrevendo livros contemporâneos, mas que o cara, de alguma forma, é duque. Ele é empresário, ele é rico, ele é pausudo, o livro é erótico, mas ele é duque. Então, assim, isso atrai, gente. Isso atrai. Claro. E a Duque tem lá um casarão daqueles, um palacete, um negócio, ué. Jatinho particular, vai e volta para os Estados Unidos quando quer, mas é Duque. Então, isso é o imaginário coletivo, né? Sim, exatamente. Exatamente. E aí agora a gente tem que ver, voltando, porque a gente viajou na maionese e foi lá para 58, mas assim, voltando, e agora, José? E agora, Rei Charles III? O que você vai fazer com essa batata quente que você pegou na mão? Né? Vou te falar aqui que já tem um post aqui que fugiu no Twitter dizendo Charles I e Charles II dissolveram o parlamento. Ixi! O que Charles III vai fazer, hein? Exato. Com certeza, com pelo menos 20 anos de reinado que ele tiver, ou como ele falou, enquanto Deus permitir, ele tem que fazer alguma coisa que entre na história, que não seja as pessoas dizendo que ele queria ser o Tampax de Camila. Meu Deus do céu, isso, olha só, a pessoa ainda mostrar a cara em público depois que esse áudio vazou, mostra que ele é uma pessoa muito forte, né? Ai, tô desesperada porque eu não sei pra onde ir, gente. Não há buraco fundo suficiente para você se enfiar. Meu Deus do céu, aquilo ali foi assim tenebroso, vou te contar. Foi. Mas é assim, isso foi o que a gente falou, já tá na história, tá? Isso nunca mais se apaga. A traição dele nunca mais se apaga. E ele admitiu isso numa entrevista. Porque a Diana fez aquela entrevista com aquela cabeça baixa lá, toda triste, porque, como eu falei, ela aprendeu a manipular a mídia. E logo depois o Charles também concedeu uma entrevista e ele admitiu com todas as letras, sim, eu traí minha mulher. Tá gravado, gente. Não tem como mudar mais isso da história. Não tem. Então, o que você vai fazer agora? Então, aí a gente volta naquela parada, tá? O The Crown não tá fazendo bem pra ele, não. E eu vi que pararam as filmagens. Agora que ela morreu, eu falei, olha aí, já vão mudar o roteiro. Mas eles tinham dito que eles não iam englobar os últimos 20 anos. Então, não ia incluir essa coisa toda de Harry e Meghan, de qualquer maneira. Pelo menos foi o que eu li. Tudo não bem. sei se vão mudar de ideia, né? Mas, realmente, reavivaram as falhas dele, né? Botaram uma menina lá fazendo Diana bonitinha, né? Não conhecia a atriz, não achei que ela foi assim tão maravilhosa, mas fez o papel dela de cara de cara de sofredora, né? E agora o nosso foco vamos ver como é que você vai arrumar a casa, porque você recebeu a batata quente do irmão que está sendo processado por, né? Por ações indevidas com menores. Eita. E aí, por isso também, ele se aposentou, né, do trabalho dele junto à coroa, apesar que ele não perdeu o título, né, Moira? Eu estou enganada. Ele não perdeu, né? Não. O de Duque. Não, nem o de Duque, eu acho que os militares, sim. Sim, os militares ele entregou para a mãe. Porque no funeral do avô, todo mundo ia de farda e não foram por causa dele e do Harry. Exatamente, a avó pediu, né? Foi a avó que pediu para não dar essa diferença, assim, esse abismo tão grande. Porque os ânimos, né? Os ânimos entre Harry e o irmão já estavam assim, tanto que houve até aquele disse-me-disse, porque o primo
né? Uhum. Ficou no meio, entre eles dois, como que para, né, separar ali. Mas até que eles, né, eles sabem se comportar direitinho. E então agora a gente vai esperar. O importante é, nas próximas semanas, eles vão ficar em luto durante uma semana ainda depois do funeral, né? Foi isso que você falou de manhã. E então, apesar de estar tudo, né, pronto lá, a Operação Ponte de Londres, está tudo já ensaiado, sei lá, uns 20, 30 anos. Mas a dor ninguém ensaia, né? Não tem como. Então vai ter aí, com uma comoção maior do que foi com o Felipe, porque não tem mais pandemia. Então, com certeza, as pessoas vão à rua, né, para se despedir dela. E vai passar aquele períodozinho de luto e aí ele vai começar a mexer os pauzinhos já como rei. E aí a gente vai saber qual é, como é que ele vai ficar, se ele vai ser apagado da história ou se ele vai... Exatamente. E também a gente vai ficar meio que na vigia, porque 20 anos é o que a gente supõe que ele vai ter no mínimo. Mas a gente não sabe quais são as comorbidades que o Charles carrega. Aquele dedinho, né? Porque ele tem já mais de 70, então uma pessoa naturalmente vai ficando mais velha, vai aparecendo uma série de doenças, né? A gente já reparou na mãozinha inchada dele, né? Então ele deve ter algum problema que retém muito sal, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, esperemos que ele faça um governo digno, que a mãe dele depois não vá puxar a orelha dele. Pois é. Aí, olha só, vamos encerrar com a minha mãe, tá? Minha mãe. A minha mãe ontem me ligou. Olha, você está vendo? O que aconteceu com a rainha? Eu falei, mãe, eu acho que já... Aí hoje ela me ligou e a gente estava falando de Charles. Eu falei, mãe, você já reparou no dedinho gordo dele? Não. E mãe, eu acho que ele tem retenção de líquido, deve ser hipertensão. Ah, mas aquela mulher dele não vai pra cozinha fazer comida sem sal pra ele. Mãe, diz que ele tem gente até pra botar pasta na escova de dente pra ele. Você acha que ela vai cozinhar? Ah, vai com aquele cabelo horroroso dela. Só pra terminar, eu vou falar. Os corgis têm babá. Eu tô aqui vendo que eles já chegaram em Londres de volta, sem ela. Cada dois carregado por um babá de uniforme. Sim, inclusive eles têm um cardápio especial, eles não comem isso, raçãozinha que nem os cachorros nossos aqui não, de cada com papita, né? Não, eles comem comidinha de gente, cozinhada especificamente para cachorro. Então, olha, e o que os cachorros têm? Você acha que o rei a rainha vai ter que ir pra cozinha fazer comida sem sal? Por mais que ele seja assim, todo natureba, todo vegano, ele tem uma plantação, né, uma horta lá numa das propriedades dele, que tudo bem, a gente até acredita, mas isso também pode ter ocorrido por uma questão de saúde e não uma questão de, vou virar natureba, não vou comer mais carne, não. Pode ter sido porque a gente sabe que determinados tratamentos alternativos naturais, eles dão uma longevidade, né, maior à pessoa. Que então, conforto, né? Um certo conforto. Exatamente. Então, agora vamos esperar que ele faça um bom governo, não tenha tantos áudios vazados mostrando determinadas falhas. Não, eu não quero saber dessas coisas. E, principalmente, o que ele vai fazer com o casalzinho Montecito, já que, pelo discurso dele, o olhinho brilhava de felicidade quando ele falava do William e da Catherine. Vamos. E falando aquilo que você tem cuidado quando fala, boa sorte, Charles. Você que está nos ouvindo, você volte, porque dando merda nesse povo, a gente vai comentar. Isso. E o próximo episódio a gente fala de coisas mais mundanas, menos tristes. Com certeza. Então, um beijo para vocês. Beijo, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Esse foi o sincericídio da Ponte de Londres. Agora nós vamos esperar as próximas fofocas, a coroação, as tretas e quem sabe um pouco mais felizes.
Não se esqueça de nos visitar nas redes sociais e ver o nosso manual do bom comportamento do século XIX. Um beijo, tchau!